educação e tecnologia pra transformar. Inclusão, diálogo e equidade no ar, porque aprender é direito de todos sem exceção. Conhecimento que conecta. Olá para quem nos acompanha. Bem-vindos a mais um estudo minucioso hoje. A nossa missão para esta análise detalhada é examinar um conjunto de anotações que, à primeira vista, parecem bem breves, esquemáticas até. Sim, bem curtas. Exato, mas que carregam um peso filosófico monumental. O material que temos em mãos traz tópicos centrais sobre a linha de pensamento de um autor, um bastante complexo, que é o Alois Althusser. O texto de origem o define logo de cara com 3 palavras que abrem um universo inteiro de discussões. Ele é categorizado como um filósofo marxista estruturalista. E, a partir dessa premissa, as anotações mapeiam como o Estado opera, como mantém o seu poder e como as instituições funcionam. É uma arquitetura de ideias, bem intimidadora. Nossa, sem dúvida. É um material muito denso. E antes de avançarmos para as engrenagens dessa arquitetura toda, é crucial fazermos uma pequena pausa. Precisamos estabelecer uma regra muito clara para a nossa audiência. Claro, fundamental. O texto que vamos dissecar hoje aborda conceitos políticos bem profundos, descrevendo teorias de controle estatal, luta de classes e dominação. Então é imprescindível deixar explícito que, nesta nossa exploração, nós não estamos endossando as visões do autor. De forma alguma. Não estamos tomando nenhum partido político, seja de esquerda, seja de direita ou qualquer outra vertente ideológica. O nosso objetivo aqui é única e exclusivamente traduzir e analisar os conceitos exatos que foram apresentados nesse material de origem, de uma forma totalmente neutra e acadêmica. Vamos olhar para essas anotações como quem olha para a planta de um edifício muito antigo, apenas para entender como o arquiteto pensou em estruturar as fundações e as paredes. Um aviso fundamental para que a análise flua com a objetividade necessária, certo? Vamos desvendar isso. Quando se pensa em poder do Estado, a primeira imagem que costuma vir à mente é a da força física. Sim, polícia, exército. Isso, a imposição militar ou policial. Mas as anotações de hoje trazem uma provocação bem diferente. Como é que instituições cotidianas e íntimas, como a família que nos cria ou a escola de estuda, podem ser vistas como ferramentas de controle de um governo? Para entender essa lógica, o texto aponta para o que chama de principal tese de Althusser. E debaixo desse título, há 2 expressões bastante parrudas: o anti-humanismo teórico e a primazia da luta de classes. São termos pesados. Muito. Olhando puramente para a dinâmica dessas palavras no documento, como podemos traduzir o que elas significam? Porque confesso que a anti-humanismo soa quase como o plano de um vilão de cinema. É uma excelente porta de entrada. E a estranheza com o termo é totalmente compreensível. A palavra anti-humanismo pode soar assustadora, quase como uma aversão à humanidade em si. Mas no contexto do estruturalismo citado no documento, o significado é outro. É puramente metodológico. Ah, entendi. Significa que, teoricamente, o foco para entender como a sociedade funciona não está no ser humano individual, não está nas escolhas livres, nas vontades, na moralidade ou na essência de uma única pessoa. O estruturalismo olha para a estrutura. Para ilustrar, é como observar um formigueiro. A análise não foca na personalidade de uma formiga específica. Ou no que ela deseja fazer, né? Exatamente. O foco não é o desejo dela, mas sim em como o sistema inteiro do formigueiro dita o comportamento de todas elas de forma quase invisível. Espera, deixe-me ver se entendi bem. Quer dizer que, sob essa ótica, a individualidade ou o livre-arbítrio não importam para a análise. É uma visão bem drástica, não? Retirar o humano do centro da explicação e colocar a estrutura no lugar parece ignorar toda a nossa capacidade de escolha. O texto assume exatamente essa postura drástica. O indivíduo, nessa teoria, é visto quase como uma peça de xadrez, ou uma engrenagem dentro de um maquinário muito maior. A estrutura pré-existente dita as regras, os papéis e os movimentos possíveis das peças. Entendi. Portanto, quando o documento fala em anti-humanismo teórico,
Está apenas declarando que a teoria recusa a ideia de que o indivíduo seja o motor da história. O motor é a estrutura. E isso nos leva diretamente à segunda parte da tese principal que o material lista, a primazia da luta de classes. A palavra primazia já indica que isso é o ponto de partida absoluto. Mas como essa luta de classes atua como motor dessa estrutura que acabou de ser descrita? Pensemos na estrutura da sociedade como algo que não é neutro, nem pacífico por natureza. A primazia significa que a fundação de tudo é o conflito. O texto opera sob a premissa de que a sociedade é dividida em classes com interesses opostos. Historicamente, aqueles que detêm os meios de produção e aqueles que vendem sua força de trabalho. Esse atrito constante, essa disputa por poder e recursos, é o que dita o ritmo do formigueiro que mencionamos. O formigueiro está sempre em tensão, então? Perfeito. Se o foco está nas estruturas e a principal força motriz dessas estruturas é esse conflito de classes, então o Estado, sendo a maior de todas as entidades organizadoras, precisa intervir. Ele precisa de mecanismos para gerenciar esse atrito gigantesco e manter a ordem. Geralmente a favor de quem já domina a estrutura. Nossa, uma premissa que muda completamente a forma de enxergar o papel das instituições. O Estado deixa de ser um árbitro neutro, apitando um jogo justo, e passa a ser o gerente que garante que as regras do jogo continuem beneficiando um lado específico. E é a partir dessa necessidade de manter a ordem que o material de origem divide o funcionamento do Estado em duas grandes categorias, certo? Exato. O documento apresenta duas faces da mesma moeda estatal. E a primeira delas é a mais fácil de reconhecer no dia a dia. Vamos olhar para essa primeira face, então. O texto categoriza um grupo de instituições sob o título de Aparelhos Repressivos do Estado, usando a sigla ARE. Vou ler a lista que o documento nos fornece e peço que quem nos escuta preste muita atenção à natureza de cada um desses itens. Os aparelhos repressivos do Estado são governo, exército, polícia, tribunais e prisões. É uma lista bem direta. O que é fascinante aqui é o padrão cristalino que emerge dessa lista. Um padrão que contrasta fortemente com o que veremos a seguir. Por que o autor usa a palavra repressivos? Porque todas essas 5 instituições operam essencialmente através da força, da coerção física ou da ameaça de punição direta. A parte violenta do controle. Sim. Quando a ordem de uma sociedade é ameaçada de forma explícita, quando há uma quebra das regras do jogo da luta de classes, o Estado aciona esse aparato. É o uso do poder bruto. Faz sentido. O exército e a polícia representam o braço armado, a força física imediata. Os tribunais e as prisões representam a força legal e a restrição de liberdade. Se uma regra é quebrada, a polícia age, o tribunal condena, a prisão isola o indivíduo. Mas me tira uma dúvida sobre o primeiro item dessa lista: o governo. Por que o governo em si está listado ao lado de prisões e exércitos como um aparelho repressivo? É uma observação importante. O governo, nessa estrutura, atua como o comando central desses braços armados e punitivos. É a administração que detém o monopólio do uso legítimo da força. Ah, claro. É ele quem dá a ordem. Exatamente. O governo é a entidade que decide quando enviar a polícia, quando acionar o exército ou quando endurecer as leis que os tribunais vão aplicar. Quando a sociedade pensa no poder do Estado, é exatamente essa lista repressiva que vem à mente. É um poder totalmente tangível e externo. É a face que não precisa de sutilezas. Bate de frente. Precisamente. Funciona na base da imposição. E vale notar um detalhe linguístico no material. O texto usa a palavra aparelho no singular ao dar o título original da teoria para o lado repressivo. Como se todas essas instâncias formassem um corpo único e coeso. Um bloco sólido. Isso. Mas aqui entra a grande virada do pensamento de Althusser. Um Estado não consegue se sustentar a longo prazo usando apenas a força bruta.
Ter um policial em cada esquina, ou encarcerar todo e qualquer cidadão que discorde minimamente da estrutura é não apenas caríssimo, mas insustentável e ineficiente. A repressão constante gera revolta constante. Que é que a coisa fica realmente interessante. Se a força bruta e o medo da punição não são suficientes para administrar aquela luta de classes que citamos no começo, o Estado precisa de uma ferramenta diferente, uma ferramenta que atue de forma mais silenciosa. E é nesse ponto que o texto introduz a segunda categoria, os aparelhos ideológicos do Estado, ou AIE. A lista que o material fornece para os AIEs é no mínimo surpreendente. Vou enumerar cada um deles. Temos a escola, a igreja, a família, o sistema jurídico, o sistema político e o sistema cultural. É impossível não sentir um certo choque ao ouvir essa lista pela primeira vez. Colocar a família e a igreja na mesma categoria analítica de controle que o sistema político é uma manobra teórica bastante radical. Muito radical. Mas vamos analisar isso sob a ótica daquelas teses iniciais do estruturalismo. Se o aparelho repressivo usa a violência e a punição externa, o aparelho ideológico, como o nome indica, usa a ideologia. Ele usa as ideias, os valores, as crenças, os ritos e os costumes diários. É algo que entra na nossa cabeça sem a gente perceber. Perfeito. A função central dessas instituições listadas não é prender o corpo, mas sim moldar a mente. O objetivo é fazer com que a estrutura da sociedade continue funcionando pacificamente, garantindo que as pessoas aceitem a ordem de classes de forma voluntária, achando que é o curso natural das coisas. Nossa, depois de ler isso, até os almoços de domingo em família ganham uma perspectiva quase assustadora. Brincadeiras à parte, claro. Mas a família como um aparelho de Estado, o núcleo de afeto mais íntimo que existe sendo descrito como uma engrenagem de controle? O que a família faz, estruturalmente falando? Ela ensina a obediência às figuras de autoridade desde o berço, ela ensina os papéis sociais, o que é esperado de cada gênero, como se comportar à mesa, o respeito à hierarquia. Entendi. Antes mesmo do indivíduo entender o que é o governo, ele já foi treinado pela família para se encaixar na estrutura maior, aceitando regras que vêm de cima para baixo. Isso é o primeiro treinamento ideológico. E o sistema cultural que está na lista segue a mesma linha. A música, as artes, as tradições, a literatura, coisas que costumam ser celebradas como a mais pura expressão livre do espírito criativo. Sob a lente deste texto, tornam-se aparelhos ideológicos. Eles transmitem ideias sutis sobre o que é sucesso, o que é aceitável, o que é fracasso e o que é rebeldia permitida. Totalmente. E existe uma nuance genial na forma como o material divide certas instituições. Lembra que no aparelho repressivo tínhamos tribunais e prisões? Pois bem, nos aparelhos ideológicos, o texto lista o sistema jurídico. Pera, qual é a diferença prática entre os tribunais e o sistema jurídico para o autor? Não é a mesma coisa? É aí que a genialidade da divisão aparece. O sistema jurídico atua no campo das ideias. Ele constrói a ideologia da justiça e da igualdade. Ele trabalha para convencer toda a sociedade de que as leis são justas, morais, universais e necessárias para o bem comum. Isso é ideologia pura, é o convencimento. Ah, claro. A crença na lei. Exato. Mas quando essa crença falha, quando a ideologia não é suficiente para impedir alguém de quebrar a lei, a ilusão se desfaz. E aí entram os tribunais e as prisões, que são a pura repressão física. Um prepara o terreno na mente, o outro pune o corpo. Que distinção incisiva retirada puramente da lógica do texto. E o mesmo paralelo pode ser feito com o governo, que vimos ser repressivo, versus o sistema político, que é ideológico, certo? O ato de votar, as campanhas, os debates na TV, tudo isso cria a crença no sistema, a sensação de pertencimento e a ideologia da representação. O cidadão sente que faz parte do processo, mas a engrenagem que executa o poder de fato, o Estado, por trás do governo, mantém a capacidade de repressão. A ideologia amortece o conflito.
Exatamente. O aparelho ideológico triunfa quando as pessoas não percebem que estão sendo moldadas. Elas acreditam genuinamente que pensaram aquelas ideias por conta própria, que seus valores nasceram do nada. Se a teoria estruturalista fosse aplicada aos dias de hoje, os algoritmos de redes sociais provavelmente estariam no topo dessa lista de sistemas culturais ideológicos. Com certeza absoluta. Recebe um destaque absoluto nas anotações. A única que ganha uma frase inteira e exclusiva no final do documento. Sim, a cereja do bolo dessas anotações. E talvez a afirmação mais contundente. O texto encerra com a seguinte frase: a escola reproduz as relações de dominação. Se conectarmos isso ao quadro geral que construímos até aqui, essa frase final é uma desconstrução devastadora da visão tradicional que a sociedade tem da educação. A escola está listada como o principal aparelho ideológico do Estado. Tradicionalmente, o senso comum enxerga a educação formal como um grande farol de libertação, o lugar onde a mente ganha autonomia através do conhecimento. Mas a lógica estruturalista do documento inverte isso de ponta à cabeça. De forma bem radical. De acordo com o material, a função estrutural da escola não é prioritariamente ensinar fatos de biologia, literatura ou matemática. A função central, o motivo pelo qual ela existe como instituição obrigatória, é reproduzir as relações de dominação. Para quem nos ouve, pensemos no simples ato de ir à escola, removendo todo o verniz romântico do aprendizado. É um excelente exercício de imaginação estrutural. Entra-se em um prédio com horários rigidamente ditados por um sinal sonoro muito parecido com o de uma fábrica. As pessoas sentam-se em fileiras estruturadas de forma hierárquica, todas viradas para a autoridade na frente da sala. É preciso pedir permissão para falar, permissão para ir ao banheiro. Aprende-se a consumir um conteúdo previamente aprovado por instâncias superiores e a ter o próprio valor medido por métricas padronizadas. Essa descrição anatômica do ambiente escolar ilustra o conceito de forma brilhante. Nossa audiência pode notar que o que está sendo ensinado ali, nas entrelinhas, muito antes da matemática ou da história, é a submissão a um ritmo de trabalho externo. É o respeito inquestionável à autoridade e a aceitação de um lugar pré-determinado dentro de um sistema avaliativo. É um treinamento comportamental de longo prazo. Sim. O texto sugere que a escola pega o indivíduo que acabou de sair da família, que, como vimos, já iniciou o trabalho ideológico, e o treina de forma intensa durante anos para entrar no mercado de trabalho. E não apenas o treina com habilidades técnicas, mas o treina ideologicamente para aceitar as relações de classe daquela sociedade. E como exatamente essa reprodução da dominação acontece na prática, segundo a teoria? Porque nem todo mundo sai da escola para fazer a mesma coisa. As trajetórias são diferentes. É justamente essa divisão o grande truque do aparelho ideológico escolar. A escola processa massas de indivíduos e os distribui. Uma grande parcela sai mais cedo do sistema educacional ou com formações mais básicas e vai compor a classe trabalhadora manual, treinada para obedecer ordens e aceitar salários específicos como algo natural. A base da pirâmide. Isso. Outra parcela avança um pouco mais, tornando-se os técnicos e pequenos gestores. E uma minoria atinge o topo do sistema educacional, sendo treinada para se tornarem os grandes líderes, administradores ou intelectuais que vão gerenciar os próprios aparelhos de Estado. A escola garante que todas essas pessoas saiam com a mentalidade adequada para suas respectivas posições. Quem vai mandar aprende a comandar. Quem vai obedecer aprende a se submeter. Tudo sob disfarce da meritocracia escolar. É por isso que ela reproduz a dominação, garantindo que a estrutura atual seja transportada para a próxima geração quase intacta. É um raciocínio muito denso. A ideia de que o diploma, em vez de ser um atestado de emancipação intelectual, atue como um certificado de que o indivíduo foi devidamente formatado pelo aparelho ideológico do Estado, para ocupar o seu lugar na base ou no topo da pirâmide. Isso nos leva de volta diretamente àquela primeira tese que discutimos lá no início, o anti-humanismo teórico. Tudo se conecta de uma forma bem circular. Sim, a amarração teórica de Althusser é muito coesa.
A escola, nessa visão estruturalista, não tem qualquer interesse em cultivar a essência humana única ou os talentos abstratos de cada aluno. A estrutura engole o indivíduo porque ela tem necessidades pragmáticas. A sociedade precisa de operários, de gerentes, de policiais e de políticos para que a engrenagem da luta de classes continue girando. E precisa, acima de tudo, que essas pessoas não se rebelem contra seus papéis. O triunfo absoluto do aparelho ideológico sobre o aparelho repressivo é este: a dominação torna-se invisível. Se o Estado precisasse colocar a polícia na porta de cada fábrica ou escritório para forçar as pessoas a trabalhar, o sistema colapsaria. A escola e a cultura garantem que a Força Armada fique guardada na gaveta na maior parte do tempo. Então, o que tudo isso significa no panorama geral? Fazendo uma síntese da nossa intensa rota de hoje. Partimos de notas esquemáticas para tentar decifrar a visão estruturalista marxista de Althusser. Começamos compreendendo suas teses centrais: o anti-humanismo teórico, que retira o indivíduo do foco e prioriza a força invisível das estruturas, e a primazia da luta de classes, que é o motor de atrito que exige que o Estado se organize. A partir dessa base, dissecamos as duas mãos que operam esse controle. De um lado, a mão pesada e punitiva, os aparelhos repressivos do Estado, compostos pela força governamental, militar, policial e prisional. E do outro lado, a mão invisível e formadora de mentes, os aparelhos ideológicos do Estado, as famílias, as igrejas, os sistemas cultural, político e jurídico, atuando não com cacetetes, mas através da construção diária de crenças, rituais e valores que pacificam a sociedade. Até culminarmos na afirmação mais forte do documento, colocando a escola não como um refúgio do saber livre, mas como um motor principal que absorve gerações inteiras, as divide e as processa, garantindo a reprodução contínua e silenciosa das relações de dominação. Diante de uma teoria tão cética, que tenta desconstruir a inocência de praticamente todas as instituições que nos cercam desde o momento em que nascemos, eu pergunto: qual é o valor real de dissecar esses conceitos para além do exercício puramente acadêmico? Por que examinar anotações de décadas atrás com tanto microscópio hoje em dia? O grande valor de um estudo como este reside no fortalecimento muscular do pensamento crítico. Como fizemos questão de ressaltar no início, não se trata de sair daqui acreditando cegamente que a família ou a escola são meros instrumentos maléficos de controle opressivo. A importância de ter contato com teorias estruturalistas radicais é que elas funcionam como uma lente de aumento poderosíssima. Uma lente para revelar dinâmicas de poder que preferem permanecer invisíveis na sociedade. Vivemos em um mundo moderno saturado por um excesso de informações, bombardeados o tempo todo por mídias, redes e algoritmos que ditam sutilmente o que devemos consumir, como devemos viver e o que devemos valorizar. O volume de influências hoje é infinitamente maior do que na época em que o texto foi escrito. Exatamente. Entender essa linha de pensamento aguça a percepção de quem nos escuta. Permite que se questione os propósitos subjacentes às regras do cotidiano. Ao compreender como um filósofo descreve a mecânica fria da ideologia, desenvolve-se a capacidade de não aceitar a realidade como algo que simplesmente nasceu assim, mas como algo que foi meticulosamente construído. E aquilo que foi construído sempre pode ser questionado e eventualmente transformado. É quase como aprender como um mágico faz um truque clássico de ilusão. Uma vez que se compreende a mecânica teórica por trás dos espelhos e da fumaça, passa-se a observar o espetáculo inteiro com olhos muito mais atentos, procurando os detalhes que antes passavam despercebidos. O show continua, mas a relação com ele muda. Uma analogia excelente. E para amarrar essa nossa análise com um último fio de reflexão, a partir de tudo que extraímos desse texto, quero lançar um questionamento para a audiência continuar remoendo, muito além do tempo que passamos aqui hoje. É uma provocação que surge diretamente do embate entre a mente humana e as estruturas descritas no material. Deixando uma semente plantada. Isso, a reflexão é a seguinte:
Se a nossa família, a igreja que frequentamos, o sistema cultural que consumimos e as escolas onde passamos a juventude são todos classificados por essa teoria como aparelhos ideológicos moldados para reproduzir uma dominação que já existia antes de nascermos, será que existe espaço na vida moderna para o livre-arbítrio genuíno? Ou será que até as nossas crenças mais íntimas, os nossos desejos pessoais e os nossos valores morais de certo e errado são, no fim das contas, apenas produtos bem-sucedidos de uma gigantesca e invisível estrutura de Estado? Essa daquelas ideias que deixam a gente com a pulga atrás da orelha por semanas. Uma verdadeira implosão de certezas cotidianas para se digerir com bastante calma. Quero agradecer profundamente a nossa audiência pela companhia paciente e atenta nesta intensa jornada intelectual através dos meandros da teoria estruturalista. Analisar textos aparentemente curtos, mas com um poder de questionamento tão elástico, é sempre um exercício formidável que expande nossos horizontes. Continuem questionando as estruturas ao seu redor, continuem buscando entender as engrenagens invisíveis que movem o mundo e nos encontramos na nossa próxima exploração. Até lá!